Figura. Boa noite. Que o Espírito Santo possa falar com você, enquanto eu falo, aquilo que você não ouviu de manhã. Para que o Espírito Santo consiga fazer agora a segunda fase. Amém? Dentro daquilo que é a preparação da terra, porque nós temos perguntado para o Senhor, esses dias estudando, o que Deus espera de nós a respeito de uma plantação de uma vinha. O que é a parte nossa e o que é a parte de Deus. E a gente precisa entender e ter o olhar na palavra de Deus dessa maneira, para que eu faça aquilo que Deus está esperando que eu faça, e depois, por consequência, Deus vai fazer a outra parte. E é muito importante orar para que o Espírito Santo te mostre sobre esse assunto de uma maneira diferente do que você já ouviu. Nós tivemos boas conversas essa semana, eu e o Robério, falando sobre isso, e a gente descobriu coisas assim, e começou a conversar assuntos que a gente não imaginava que fosse conversar para falar de superabundância. E Deus acabou nos direcionando para falar das vinhas. E quando a gente foi compartilhar com o apóstolo Arles, aí Deus já deu a visão do que tinha que fazer a cada domingo, os atos proféticos, que é o que o Robério falou da parte visual aqui. Então nós cremos que Deus realmente quer nos falar dessa maneira. Amém? Bom, dentro da preparação da terra, depois que as pedras já foram removidas, eu queria que você abrisse Ezequiel, capítulo 19, versículo 10. Tua mãe era como uma videira plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Primeira coisa que a gente descobre na palavra de Deus é aonde a videira deve ser plantada. Em que lugar? Junto às águas. Essas águas falam do poder do Espírito Santo. E nós vamos ver agora na palavra de Deus o que é estar plantado junto às águas. Abra lá em Salmo, capítulo 1, versículo 2. Esse texto diz assim: bem-aventurado ou abençoado o homem cujo prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será próspero. Abençoado é o homem cujo prazer, guarda essa palavra prazer, está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, ou seja, o tempo todo. E esse homem que medita na palavra de Deus e tem prazer na palavra de Deus é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá fruto, a sua folhagem não seca, não murcha, e tudo o que acontece ali é próspero. Então a primeira coisa que a gente descobre na palavra de Deus é que plantar uma vinha junto às águas é uma vida de uma pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E aqui eu quero pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele fale para você o que é meditar na palavra de dia e de noite. Porque de repente você já falou assim: eu faço isso. Porque eu também tive essa reação quando eu fui estudar.
mas que o Espírito Santo te mostre o que é meditar na palavra de dia e de noite. E o prazer de fazer isso. No livro de Josué, no capítulo 1, Moisés tinha acabado de morrer. E Deus agora vem instruir Josué. E é tremendo, assim, inspirador o que Deus fala no capítulo 1 para Josué. E eu acho que se eu ouvisse tudo aquilo que Deus falou para Josué, eu acho que eu não ia ter um pingo de medo. Porque é uma palavra tão tremenda. E Deus repete várias vezes a mesma coisa. Então Deus vai falando para Josué assim: não tenha medo, ser forte e corajoso. Eu estou contigo, assim como eu estive com Moisés. Eu não vou te desamparar. Mas, cuide para obedecer todos os mandamentos da lei. E no versículo 8 diz: e na palavra de Deus medita de dia e de noite. E se assim você fizer, você será próspero. E Deus fala várias vezes para Josué: atenta para a minha palavra. E eu sempre digo assim, né? Quando Deus fala mais de uma vez uma coisa, você presta atenção, porque Deus não faz nada à toa. Se Ele fala uma vez, fala duas, fala três, ó. E aí Ele fala, passa um parágrafo, entra outro: Josué, toma cuidado para cumprir a lei e presta atenção. E aí Ele diz assim: não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Toma o cuidado de cumprir tudo que está na palavra. E nela medita de dia e de noite. Se você fizer assim, Josué, tudo o que você fizer será bem-sucedido. E mais, porque você cumpre isso, eu, o Senhor, não te abandonarei. Se você cumprir o que eu estou falando, eu jamais vou tirar a minha presença de você. Então, junto às águas, plantar a tua vinha junto às águas é uma vida de meditar na palavra. Tem mais uma coisa importante sobre plantar junto às águas. É confiar no Senhor e a esperança estar somente nele. Você vê isso lá em Jeremias capítulo 17, versículos 7, 8. Diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não tem medo quando vem o calor. A sua folha fica verde e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por que não deixa de dar fruto no tempo da seca? Porque está plantado junto às águas. Vocês estão entendendo? Não se perturba porque vem o fim do ano. Não se perturba porque tem feriado. Não se perturba porque você não trabalhou 4 dias. Porque se a vinha estiver plantada junto às águas, isso significa que você tem uma vida lendo, ouvindo, praticando, meditando na palavra de Deus. Você não precisa temer quando a seca chega, porque a folha da árvore estará sempre verde e nunca deixará de dar fruto. Aquele que confia no Senhor e cuja esperança está somente em Deus. Repita comigo: somente em Deus. Sabe o que significa somente em Deus? Somente em Deus.
significa que automaticamente você tem que excluir todas as outras coisas, entenderam? Somente em Deus significa excluir as outras opções. Confiar no Senhor significa eu confio no meu Deus, mesmo quando a seca chega, mesmo quando chega uma notícia ruim. Amém? Agora abra lá em Mateus 21. Mateus 21, 33. É uma parábola. Havia um homem, um proprietário, que plantou uma vinha. Cercou esta vinha com uma sebe ou uma cerca. Cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Esse texto é muito importante. Deus quer ensinar algumas coisas muito, muito preciosas nesse texto. Um proprietário, ele planta uma vinha, coloca uma cerca nesta vinha, e nós vamos falar da cerca só domingo que vem, tá bom? Dou minha palavra. Nós vamos falar sobre a cerca e sobre o lagar no próximo domingo de manhã. E no meio desta vinha, ele construiu uma torre. É aí que eu quero que a gente pare para meditar. Essa torre é oração. No meio da vinha tem que ser construída uma torre de oração. Além da sua vinha estar plantada junto às águas, no meio da sua vinha tem que ter uma torre. Já passou pela tua cabeça que no meio da vinha tinha que ter uma torre? Você já tinha lido esse texto? No meio da vinha tem que ter uma torre. Já tinha visto, Silvia? Hã? É. No meio da vinha deve ser construída uma torre de oração. Sabe para que serve uma torre? Sabe por que a torre é alta? Para ela vigiar além daquele território ali, né, ao redor. Quando uma pessoa sobe numa torre, um soldado, um guarda, ele sobe na torre para ter uma visão privilegiada da situação. E para que nada pegue aquele lugar de surpresa. Para que o inimigo não chegue de surpresa. Por isso a torre é mais alta. Deus está falando que a gente tem que construir uma torre de oração no meio da vinha. Para que então a gente vá começar a falar de prosperidade. Para começar a falar de superabundância, tem algumas coisas antes. Torre de oração significa orar o tempo todo. Uma torre de oração nunca pode ficar vazia. Quando um soldado sai, tem que ter outro. Quando um guarda termina o turno dele, já tem que ter outro. Uma torre de oração não pode ficar vazia jamais. A torre de oração serve para que, quando o inimigo estiver vindo lá de longe, você já vê, você já discerne e você já começa a orar. E muitas vezes esse inimigo nem chega no meio do caminho, porque você viu, porque você estava vigiando e porque você orou. Quantas vezes a gente é pego desprevenido? Quando a gente vê, o inimigo já está lá, fazendo a festa na vinha, comendo a nossa uva. E se eu estivesse lá em cima, e se eu estivesse orando o tempo todo, eu saberia quando ele vem, eu saberia quando o perigo está chegando, e eu guardaria a minha vinha. Então, junto às águas é meditar na palavra e tomar cuidado para não se desviar. Nada, nada, nada. E para que eu não desvie, eu tenho que conhecer. E junto às águas é plantar uma vinha
e no meio ter uma torre de oração. Aí você pode dizer assim, mas eu já oro. E eu também disse isso essa semana para Deus. E aí ele ficou em silêncio. Aí eu entendi que não era aquilo que eu já fazia, que ele estava querendo, sabe? Ficou bem claro para nós, estudando a palavra, que Deus está exigindo mais de nós. Mais. Coisa a mais do que eu já faço. E Ele está exigindo uma oração que não seja mecânica, uma oração que seja assim, sabe, só quando a gente vai dormir e ora o Pai Nosso. Ou um devocional rapidinho de manhã, e aí você pensa que meditou na palavra. Ou vir ao culto, mas Deus está exigindo mais de nós. Se Deus está mandando a gente ficar na torre, é porque muita coisa vai acontecer. E aquele atalaia que está lá na torre, quando ele vê, ele avisa quem está embaixo. E ele cuida. Deus está exigindo mais da minha vida, da minha casa, da sua vida e da igreja. Agora, algumas ilustrações na história de Israel. No livro de Ageu, capítulo 1, é um livro que Deus está dando ali uma exortação muito séria, uma palavra muito dura para o povo ali de Ageu, daquela situação. E ali a situação é a seguinte, o templo estava em ruínas, e Deus diz ali, a minha casa está deserta. Por que a casa estava deserta? Porque as pessoas foram se preocupar com as suas próprias casas. E estavam gastando tempo e dinheiro com as suas próprias casas. E ao invés de gastar tempo com o templo, em cuidar do templo, eles estavam cuidando da própria casa. E aí Deus fala uma palavra muito dura para este povo aqui. Ele diz assim, vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Vocês comem, mas ninguém se farta. Vocês ganham salário, mas o salário é o mesmo que colocar num saco sem fundo. Está escrito, gente. Está escrito. Acreditem que está escrito. Semeia muito, colhe pouco. Ganha salário, mas não dá para nada. Alguém se identifica? Não, tudo bem. Se veste, tem roupa para vestir, mas não se aquece. Come, mas não se farta. Sabe por quê? Porque o povo tinha negligenciado o templo, não tinha mais oração e não tinha mais prazer na lei do Senhor. E Deus fala ali, eu retive o orvalho dos céus e eu estou retendo o fruto. Então eles semeavam muito e colhiam pouco porque Deus estava retendo o fruto. Olha que sério. Porque não tinha mais oração contínua. Não tinha mais prazer de estar na casa de Deus. E aí Deus falando para nós, né? Vocês leem tantas coisas. Eu leio tanta coisa. E a maioria, livros cristãos. Mas aí Deus diz assim para nós, e o meu livro? Você está lendo? O livro. Não estou falando os livros. Tem livros abençoados e nada contra ler livro. Mas e o meu livro? E o seu prazer está onde? Por que você medita na palavra? Se você medita,
Por que medita? O seu prazer está em meditar a palavra de Deus? O seu prazer está em buscar a Deus? Porque ali ele está repreendendo o povo porque eles não buscam mais o Senhor e a presença de Deus não está mais ali. E é interessante porque Deus falando para o povo, vocês não estão percebendo que não está dando fruto? Vocês não perceberam ainda que não está dando fruto? Porque vocês não estão fazendo o que devia fazer. Aí você pode pensar assim, então tem que trabalhar mais. Não, não é isso que Deus está falando. Então tem que semear mais. Não é isso que Deus está falando. Deus está cobrando ali compromisso. Sabe aquela sensação de que você anda e não chega em lugar nenhum? Era isso que estava acontecendo aqui em Ageu. Faz e não acontece nada. Trabalha, só se cansa. Porque não estava priorizando as coisas de Deus. A casa deserta de oração, ou seja, ali não havia uma torre de oração. As pessoas estavam muito ocupadas, embelezando, ali diz, as suas próprias casas. Depois tem um outro texto, Joel, que também é um texto bem sério. Joel capítulo 2. Aqui, Joel capítulo 2, Deus, através do profeta, está chamando o povo para jejuar, sabe assim, vamos convocar todo mundo para uma reunião urgente, porque Deus tem algo para falar. E o que Deus queria falar ali era semelhante ao que ele quis falar ali no texto de Ageu. E ele estava dizendo para o povo, eu não quero que venha rasgar as vestes. Não é isso que eu quero. Eu quero que rasgue o coração. Sem quebrantamento, não há abundância de nada. E Deus não estava querendo que o povo se ajoelhasse externamente, o povo chorasse. Mas aqui em Joel, ele diz aqui no versículo 12, ainda assim, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Versículo 13, rasgai o coração e não as vossas vestes, e voltem-se para o Senhor, porque Ele é misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Voltar-se para Deus é virar as costas para as outras coisas. É Deus falando, se você quer ver fruto, se você quer ver coisa acontecendo, se você quer ver milagre, se você quer ver sobrenatural, se você quer ver abundância, se você quer ver as coisas acontecendo, volte o coração para mim. Todo o coração, não é metade. Não é metade da minha vida. Não é só o meu trabalho. Ou não é só o meu casamento. Não é só o meu ministério. É todo o meu coração. Voltar-se para Deus é deixar de continuar por este caminho que eu estava indo. Converter é mudar de direção. E sem quebrantamento, não acontece nada. E quebrantamento é obra do Espírito. Só o Espírito Santo pode trazer quebrantamento. Por isso que Deus falava ali, não adianta ficar rasgando as vestes, não adianta ficar fazendo isso. Não. Tem que acontecer algo dentro de vocês que eu não posso causar em você,
que ninguém pode causar isso em você, mas só o Espírito Santo pode causar em você. E só o Espírito Santo pode mostrar se a gente está meditando na palavra, se a nossa torre de oração está construída, e se tem alguém na torre de oração. E não se desespere se você não tiver nem vinha, nem água e nem torre, tá bom? Não é para se desesperar. É para você identificar e você fazer, com a ajuda do Espírito Santo. Se você não tem torre de oração, nem sabia disso, é hora de começar. Para que a tua vinha prospere, tem que ter oração e você tem que meditar na palavra. E se a gente não faz tudo isso que Deus está falando na palavra dele, que é tão sério, como eu e você, como a gente quer que o fruto nasça? Como assim a gente ainda reclama para Deus que o fruto não nasce? Já reclamou? Como assim? Eu quero que... Eu estou semeando muito, eu quero colher muito. Se eu não estou fazendo como está na palavra de Deus. Agora, uma vida assim, eu estava conversando essa semana com o Robério, o caminho é bem estreito. Não é todo mundo que vai pagar o preço de ter uma vida assim. Não é. Nem todo mundo escolhe ter uma vida dessa maneira como a gente está falando aqui. Porque não é fácil, implica em renúncias, implica em mudança de comportamento. Voltar-se para Deus significa eu dar costa para outras coisas que eu penso, que eu faço. Então o caminho é estreito, a porta é estreita. Não é à toa que diz na palavra que a porta é estreita. Há um preço para ser pago. Se você quer experimentar o que é superabundância, o preço é alto. Mas isso não tem que te desanimar. Você tem que sair daqui dizendo, eu estou disposto a pagar o preço, porque eu quero ver. E acima de tudo, eu quero agradar o meu Deus. Se eu agradar o meu Deus, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. E eu vou me alegrar com os frutos da minha vinha. Quando eu tenho o meu prazer no Senhor, Ele tem prazer em mim. Eu tenho prazer de vir na casa dEle, eu tenho prazer de orar. Eu tenho prazer de adorá-lo, eu tenho prazer. E se você não tem prazer, fale hoje para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou tendo prazer. Muitas vezes eu faço por obrigação. Muitas vezes eu faço de uma maneira religiosa. Mas eu quero ter prazer de vigiar de dia e de noite. Eu quero ter prazer. Quando eu estiver escalado para cuidar do templo. Gente, eu quero ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Eu quero vir com prazer. E eu quero pagar o preço, porque eu sei que essa é a vontade de Deus. De manhã, o Robério compartilhou uma definição de prosperidade. Que é estar aonde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você esteja fazendo. Estar no lugar, fazendo o que Ele planejou e no tempo que Ele planejou. Isso é ser próspero. Quando você está no centro da vontade de Deus, você é próspero. Quando você não está no centro da vontade de Deus, você pode semear até cansar, mas vai colher pouco. E para você estar no centro da vontade de Deus, você tem que meditar na palavra. Gastar tempo com Deus. Gastar tempo orando. Para que então você ouça aonde você tem que estar. E fazendo o quê? Com quem? Isso
é ser próspero. Todas as demais coisas, Deus acrescenta. Amém?